Você lembra do episódio que o Bob Esponja vai pro espaço? Ou melhor, que ele acha que tá no espaço, só que na verdade tá na fenda do biquíni? Isso acontece num dos episódios mais geniais da série, é o Foguete da Sandy. O episódio começa com o Bob Esponja correndo feito louco pra casa da Sandy. De repente, um foguete sobe do chão. E a Sandy sai de dentro dele, e ele fica completamente abismado. Ela explica que é uma nave espacial, e que o plano dela é ir até a Lua. O que a propósito não faz sentido nenhum, porque se você olhar embaixo da nave tem uma hélice. E uma hélice, beleza, ela funciona dentro da água, só que fora não funcionaria. E o Bob Esponja pede pra ir junto com ela, só que ela fala que não. E aparentemente teve um incidente com um helicóptero de brinquedo no passado. Eu não sei os detalhes, mas com certeza o Bob Esponja destruiu. E aí ele começa a implorar até que ela cede. E ele pode ir, só que sem tocar em nada. A Sandy mostra pra ele uma espécie de arma de rede, que ela usa para coletar pedras lunares. Só que tudo que eu consigo pensar é, isso seria perfeito para caçar alienígenas. E o Bob Esponja também pensa nisso, porque ele é completamente obcecado com a ideia de que alienígenas existem. E a Sandy tenta convencer ele do contrário, só que ela não consegue. E a Sandy vai dormir mais cedo para estar descansada para o lançamento. E o Bob Esponja obviamente não consegue dormir de tanta animação. E o Patrick aparece do nada, de madrugada, e entrega um spray anti-alienígena pra ele. Bob Esponja, o foguete da Sandy é a prova de alienígenas? Alienígenas não existem, Patrick. Pergunte pra Sandy. Bom, então, nesse caso, eu acho que você não vai precisar deste repelente de alienígenas. Repelente de alienígenas? Deixa eu ver. Novo anti-alienígena para janelas. Não evita assaltantes. E segundo o Patrick, isso protege contra as invasões. E dá ao Bob Esponja uma ideia que é passar isso nas janelas do foguete. E beleza, eles chegam na nave e mesmo o Bob Esponja falando que era só pra passar o spray, o Patrick naturalmente abre uma porta. E com isso, eles entram na sala de controle. O Bob Esponja fala pra ele não tocar em nada, e o Patrick instantaneamente toca em alguma coisa. E ele começa a apertar botões achando que é um fliperama. O Bob Esponja tenta resistir, só que a pressão social do Patrick é forte demais, e ele também começa a apertar. Um botão lança eles pra fora da nave, e o outro faz tudo tremer. Aí o Patrick aperta um que ele acha que liga o foguete. E o Bob Esponja, com toda a confiança dele, fala que não é aquele e aperta o botão certo. Pronto, já chega, vambora. Espera aí, eu acho que é aqui que liga. Patrick, o que está fazendo? Eu sou um viajante do espaço e acontece que eu sei que o botão que liga fica exatamente aqui. Você ligou o foguete? Ai, Bob Esponja. E a nave liga de verdade, com um jato de foguete e tudo. Eu retiro o que eu disse sobre a hélice aí. E depois disso, a Sandy acorda e a cara dela já diz exatamente o que ela tá pensando. E o mais louco é que eles realmente chegam no espaço, só que eles não sabem pilotar. Então, em vez de ir pra Lua, eles ficam rodando em órbita e eles estão se divertindo demais com a gravidade zero. Eu entraria em colapso total numa situação dessas, mas eles estão na maior festa. E a nave eventualmente volta pra fenda do biquíni. E aqui vem a melhor parte. Quando a gravidade zero some, eles acham que eles pousaram na Lua, saem da nave com trajes espaciais, e o Patrick, olhando diretamente para a casa deles, fala que parece muito com a casa dele. Eles veem o Gary e o Patrick começa a chamar ele. E o Bob Esponja, sendo o filósofo que ele é, conclui que alienígenas estão projetando as memórias deles no ambiente. E o Bob Esponja usa a pistola de rede para capturar o Gary, joga ele feito uma bola de basquete para dentro da nave e eles entram na casa do Lula Molusco. Olha só, Patrick, que desagradável. De perto ele é mais feio. Vamos começar a análise. E o Lula Molusco acorda, ele gruda o capacete do Patrick, os dois entram em pânico. A câmera corta pro ponto de vista do Lula Molusco acordando para ver aquela cena. E eu entendo completamente o trauma. Lula Molusco corre apavorado e o Bob Esponja olha pro Patrick e fala que eles vão pegar aquele impostor. O Lula Molusco, cheio de medo, sai correndo. Aí beleza, eles capturam o Lula Molusco. Depois o seu siriguejo passa do lado passeando com o pet dele e sem querer entra no raio de ação. O Bob Esponja olha pra ele e captura também. Depois eles vão pra escola de direção. Escola de pilotagem da Sra. Puffy. Bob Esponja, o que está fazendo aqui tão tarde? Seja o que for, Isso vai ser anotado no seu registro.
E depois disso, eles começam a capturar todo mundo da fenda do biquíni. E então, a câmera abre e mostra que eles praticamente capturaram a fenda do biquíni inteira e estão enfiando todo mundo na nave. Provavelmente o pior crime que esses dois já cometeram. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo sobre os crimes do Patrick e do Bob Esponja, deixa aí nos comentários pra eu ler depois. E a Sandy finalmente volta da lua de jetpack, enfrenta os dois e fala claramente que isso é a fenda do biquíni. Só que eles ignoram tudo e capturam ela também e fecham o foguete. E aí começa a paranoia. E se um de nós é o alienígena? Você não passava de um alienígena e nem me contou. Nem eu sabia disso. Ah, é? O Patrick de alguma forma se captura sozinho e o Bob Esponja decola de novo, só que dessa vez de verdade. Ele chega à lua. Quando ele vê a Terra de longe, finalmente cai a ficha. O que é curioso, porque ele sabe como a Terra aparece de longe, mas não sabia como a lua aparecia de perto, mesmo tendo visto a foto lá no começo no foguete da Sandy. E o episódio termina com todo mundo gritando Bob Esponja e corta, sem nenhuma satisfação ou punição. Sandy, voltei! Uou! A fenda do biquíni tá tão diferente. Oh. Bob Esponja! Nós alienígenas queremos falar com você! Mas como eu gosto de entender melhor como que cada episódio funciona, esse episódio me parece mais do que só o Bob Esponja e o Patrick sendo burros. Eu sempre tive a teoria de que o Bob Esponja, no fundo, sabe que algumas pessoas odeiam ele, e eu acho que esse episódio é uma maneira de mostrar sua pequena vingança. Porque olha quem foram as primeiras vítimas. O Lula Molusco, que em absolutamente todo episódio detesta ele, não importa o quanto que o Bob Esponja tente. A senhorita Puff, que reprova o Bob Esponja na habilitação desde sempre, claramente não aguenta mais ele, enquanto o Bob Esponja genuinamente gosta dela e das aulas. E depois o Linguado. Esse cara era só um valentão raiz. O episódio dele se chama justamente O Valentão, e o cara ia na escola só pra bater no Bob Esponja. Está pronto? Espera. Tá legal, eu tô pronto. Lá vai! E tecnicamente esse foi o primeiro aparecimento do Linguado no desenho. Então a continuidade não se aplica, mas o Bob Esponja nunca teve muito senso de continuidade, então talvez na cabeça do Bob Esponja esse cara já fosse problema. Mais perto. Tenho que agir naturalmente. Ah, mas que beleza. Talvez seja coincidência, mas o Bob Esponja ficou completamente animado durante tudo isso. Teve um momento que ele foi completamente primitivo. E como a gente conhece o Bob Esponja, a gente sabe que isso não é o comum dele. Eu acho que ter esse poder sobre essas pessoas, mesmo que elas fossem alienígenas, fez com que o Bob Esponja sentisse algo que ele raramente sente, que é ter o controle. Você pegou ele, Bob Esponja! A Sandy vai se orgulhar disso! Sandy. E o fato de que ele viu a Terra e reconheceu, mas não reconheceu a Lua mesmo vendo a foto antes, me diz uma parte que o Bob Esponja sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ou talvez eu esteja viajando demais nesse episódio, mas as duas coisas podem ser verdade. Porque independente de tudo isso, esse episódio é genial. A premissa dele é simples, mas completamente original. Eles foram ao espaço, só que voltaram sem perceber. Eles poderiam ter feito um episódio de ficção científica com alienígenas de verdade e seria esquecível. Só que em vez disso, os alienígenas são o Lula Molusco e o seu siriguejo. E de repente é o episódio mais engraçado. E os escritores acertaram muito aqui, o ritmo é perfeito, o conflito também e a espera pela Sandy também é muito legal. Tá num desastre! Vocês dois deviam ter vergonha de... E cada captura é mais engraçada que a outra. E o que você acha desse episódio? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.